Então, dando prosseguimento aqui, eu vou resolver a terceira geração, porque há um detalhezinho aqui que é importante na hora de determinar ali os regimes Profit-LED, Wage-LED, e nas notas de aula isso não está muito claro, tá? Então, como eu falei, né, a gente tem aqui a função investimento, né, que vai ter o Profit Share aqui. Aqui eu já substituí, né, daquela relação entre o Profit Share, que dá a relação entre a utilização de capacidade, né, e essa relação aqui, né, então eu já estou substituindo no lugar do R aqui, e aí em equilíbrio, né, eu vou ter que o G, que vai me dar a taxa de crescimento dessa economia, né, que vai ser igual ao GI, né, deixa eu colocar assim, né, fazendo aqui o GI igual ao GS, né, isso aqui vai me dar a taxa de equilíbrio, e aí eu vou ter assim, né, que alfa mais beta π mais gama, o estrela, né, é igual a SP, o estrela sobre V, e aí eu isolo o estrela, né? Então, isolando o estrela, eu vou passar aqui, né, o gama para o outro lado, vai ficar SP sobre V menos gama é igual a alfa mais beta π, tá? E aí a gente obtém o valor do estrela aqui como sendo, então, alfa mais beta π sobre, eu vou escrever assim, ó, SP menos gama V, né? E já vou passar esse V aqui para o numerador, tá? Então, eu só tirei o mínimo aqui, né? E já joguei o V aqui. Esse é o valor do estrela. Uma vez que a gente tem o valor do estrela, é fácil, né, obter o valor do R estrela, porque o R estrela vai ser o estrela π sobre V, né? Então, o valor do R estrela aqui, a gente obtém facilmente, né? Deixa eu até aproveitar para colocar ali, aqui o valor do R estrela, então, vai ser alfa mais beta π sobre SP menos gama V, e aí eu tirei o V aqui de propósito, né, porque vocês observem, né, que quando eu substituir o estrela aqui vai cortar com esse V, só que agora vai sobrar um π aqui, tá, que é esse π aqui. Depois eu posso voltar aqui, né? Então, GI igual a G, que vai ser o G estrela, né? Isso aqui vai me dar o G estrela. Se eu substituir aqui o estrela aqui, né? Eu vou ter que G estrela, né? Vou botar aqui, G estrela vai ser quanto? Vai ser SP, né? Isso aqui dividido por V. Então, vai ter aqui desculpa, deixa eu consertar isso aqui. Vai ficar SP, alfa mais beta π, né, dividido por SP menos gama π, né? Então, essa é a taxa de crescimento, utilização de capacidade e a taxa de juros, né? Eu coloquei assim porque eu quero derivar agora o G estrela, tá? Tem mais espaço aqui. Então, deixa eu passar isso para cá. Quando eu faço, então, a derivada de G estrela em relação a π, tá? O que vai acontecer aqui? Denominador SP menos
gama V ao quadrado, né? Isso aqui ao quadrado. E aqui eu estou derivando em relação a π, né? Então eu teria assim, pela regra do produto aqui, né? S alfa mais beta π, né? Mais, né? Aqui vai ser, agora eu estou derivando aqui dentro, né? Então vai ser S π beta, né? Menos, quer dizer, isso aqui tudo, né? Claro, isso aqui tudo multiplicado por SP menos gama V, tá? E aí, deixa eu só dar uma consertada aqui. Tá? Menos, melhorar isso aqui, peraí. Vou manter agora, né? Pela regra do quociente, eu mantenho isso aqui, alfa mais beta π, né, e derivo em relação a π, né? Estou derivando em relação a π. Então aqui vai dar S. Tá? Dá para cortar alguma coisa de cara, né? Por exemplo, aqui, né? Olha só, esse S. Esse S alfa mais beta aqui, né? Quando ele multiplicar por esse SP aqui, ele vai cancelar com esse daqui, né? Então, eu só preciso tomar um cuidado porque tem mais coisa, né? Então, quando eu fizer isso aqui multiplicado por isso aqui, vai sumir, tá? Mas ainda eu tenho esse termo aqui que vai ficar menos S alfa mais beta π, né? Vezes gama V, tá? Gama V e mais, né? Esse outro termo aqui multiplicando, né? Deixa eu ver se eu consigo colocar isso aqui, eu acho que não vai dar. S π beta, né? S π beta multiplicando aqui por S π menos gama S, tá? Menos gama S. Isso aqui sobre S π menos gama V ao quadrado, tá? Então, vou voltar aqui, colocar aqui, né? Aqui eu vou usar um recurso, tá? É isso que eu estou querendo falar para vocês aqui, porque tudo bem, vocês podem tentar determinar o sinal disso aqui do jeito que está aqui, né? Eu derivei, né, tal, deu para cancelar esse termo com esse termo aqui multiplicando esse termo, né? Por isso eu não escrevi também esse termo. Só que aí eu já poderia tentar determinar o sinal disso aqui, tá? Mas aí tem um truquezinho aqui que é muito útil e que não está nas notas de aula, tá? É isso que eu queria mostrar para vocês, que é o seguinte. Em vez de trabalhar aqui no numerador, né, tentando determinar quando é positivo ou negativo, eu vou reescrever esse termo aqui da seguinte forma, tá? Eu vou escrever assim. Eu vou primeiro escrever esse termo aqui, depois eu escrevo esse último termo aqui. Deixa eu só dar uma melhorada aqui nessas, certo? Vocês vão entender por que eu estou fazendo isso. Então, olha só, começando com esse termo positivo, né? Eu teria assim, ó, SP beta SP menos gama S, tá? É isso aqui. Aqui embaixo eu vou ter SP menos gama S ao quadrado, tá?
Então, automaticamente eu percebo que eu posso cancelar esse termo aqui com esse quadrado, tá? Esse termo aqui eu vou escrevê-lo de uma forma bem peculiar, tá? Eu vou escrevê-lo assim, ó, S gama V alfa mais beta π, e vou escrever o denominador também de uma forma peculiar, tá? Assim, menos gama V, tá? Vezes, né? Eu estou só escrevendo aqui o quadrado, né? Tá certo? Dessa forma, né? Aqui é o quadrado, né? E por que eu estou escrevendo assim? Porque eu quero que vocês enxerguem aqui, ó, que, por exemplo, aqui, se eu pegar V alfa mais beta π sobre, aqui é um S, tá? Um Szinho aqui, né? Eu tenho SP menos gama V. Esse termo aqui, ó, tá? Esse termo aqui, ele nada mais é do que o estrela, tá? Então, olha só como é que vai ficar aqui isso aqui no final, né? Vou colocar assim, SP beta, né? Aqui vou manter o SP menos gama S, né? Menos aqui vai aparecer um SP menos gama S e o outro eu vou escrever assim, ó, esse S gama são esse S gama aqui e eu vou escrever isso aqui como estrela. Então, quer dizer, eu vou pegar emprestado, né, esse segundo SP menos gama V para juntar com tudo isso aqui e chamar isso aqui de quem? De uma estrela, ó. Nada mais é do que uma estrela. E por que eu faço isso? Porque aí me dá um resultado muito legal, muito fácil de comparar, né? Que é quando eu escrevo assim, ó, tá? Agora, né, ó, volto aqui a ter o mesmo numerador, né? E aqui eu posso botar o S em evidência aqui, e aí eu vou ter π beta aqui menos gama U, tá? Menos gama U estrela, tá certo? E por que esse resultado é interessante? É porque aqui ele está permitindo a gente ver de uma forma muito clara que você vai ter dois regimes de crescimento, né? Notem o seguinte, antes de só determinar o sinal aqui, observe o seguinte, que o U estrela ele é sempre maior do que zero, tá? Não faz sentido, né, eu falar de um U aqui negativo, tá? Isso vai me mostrar o seguinte, ó, como o numerador é positivo sempre, esse denominador aqui, ele tem de ser positivo sempre, tá? Então, o que eu sei é o seguinte, ó, SP menos gama V, ele é maior do que zero, sempre, tá? Para ter uma consistência aqui do U estrela. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, ó, quando eu vejo aqui a derivada, eu tenho no denominador esse mesmo termo aqui, que é o que? Maior do que zero. Esse termo é maior do que zero. Então, o sinal da derivada, ele vai ser determinado por quem? Π beta ou beta π menos gama U. Tá? Se o beta π for maior do que o gama U, eu tenho um resultado profit LED, né? E se o π beta for menor do que o gama U, eu tenho um resultado weight LED, tá? Eu vou só apagar aqui embaixo para não confundir aqui. Então, essa é a grande, digamos assim, diferença, né, do modelo de terceira geração para o modelo de segunda geração. No modelo de segunda geração, quando a gente fazia essa derivada aqui, ela dava sempre menor do que zero, era sempre o weight LED. Tá? Aqui não, aqui tem a possibilidade, né, de, ao aumentar o profit share, eu aumentar a taxa de crescimento da economia. Então, é um resultado profit LED. Tá? E o que é interessante aqui, né, é que se a gente observar,
o que vai determinar aqui o regime de crescimento, tá? Lembra que eu estou derivando aqui em relação a G, tá? Então, o que vai determinar o regime de crescimento é uma comparação entre esses dois termos aqui, ó. É o beta π e o gama U, tá? Então, o que eu vou dizer para vocês é o seguinte, olha, se nessa economia essa motivação aqui, que é a motivação lucratividade, profitability, né? Ela for maior do que essa motivação, que é a motivação demanda, né? Então a gente está no regime profit-led, tá? Isso aqui vai ser o beta π, ó, vai ser maior do que o gama U, a gente está no profit-led. E se for o gama U maior do que o beta π, a gente está no regime wage-led, como era do caso da segunda geração, tá? Então, a gente pode até resumir isso aqui, né, dizendo, né, ó, se, né, o beta π, né, o beta π for maior do que o gama U, né, isso implica aqui que o dg estrela dπ é maior do que zero, né? Então eu estou num regime de crescimento, né? De crescimento profit-led, tá? E se o beta π for menor do que o gama U, né? Então o que acontece? Eu estou no dg estrela dπ menor do que zero, né? E aí eu estou no regime wage-led, tá? Regime de crescimento. Então, de acordo com essa literatura, o efeito da distribuição de renda sobre o crescimento econômico, ele depende muito desses parâmetros, né? Em particular, desses parâmetros, deixa eu botar a função sempre aqui em cima, né? Desses parâmetros aqui da função investimento, tá? Então, assim, a ideia, segundo o Bhadur e o Marley, né? O título do artigo deles é Teoria Econômica para contestar ideologias políticas, né? A ideia é que você não consegue, sem fazer aqui a teoria, né, e testar econometricamente, você não consegue determinar a princípio se você está no regime profit-led ou wage-led. Tá? Então seria uma primazia aqui da teoria econômica sobre a questão ideológica, né? Questão ideológica, o cara fala, não, vamos concentrar renda na mão dos capitalistas porque eles poupam mais, eles investem mais, isso vai gerar maior crescimento. Isso vai ser verdade se você estiver no regime profit-led. Se você estiver no regime wage-led, não ocorre, tá? Então, antes de a gente chegar a essas conclusões, a gente tem de fazer um teste econométrico, há vários testes econométricos, a gente pode conversar sobre isso, mas a princípio a determinação desse regime depende dessa comparação aqui entre os dois motivos aqui, tá? Então, assim, eu estava querendo fazer isso porque nas notas de aula está apresentando ali uma derivação a partir daqui, né? Uma derivação muito mecânica, né? Que não permite essa riqueza de detalhes aqui, né? Principalmente o que eu acho que é o mais importante aqui é você poder comparar, né? Você poder comparar então essas duas. E aí a gente poderia rodar econometricamente, né, tentar estimar econometricamente essa equação para encontrar o beta, o gama, o alfa, né? Mas isso é uma questão um pouco mais delicada, tá? Assim, a estratégia de estimação, alguns usam um OLS,
acontece, outros usam um var, tá? E isso tem muito a ver com a natureza desse modelo, né? E é isso que eu quero aproveitar para continuar discutindo com vocês aqui. Porque o negócio é o seguinte, quando a gente vê aqui, mesmo nessa geração, né, que o estrela aqui, né, olha o valor aqui do estrela, tá? A gente fez menção, né, eu expliquei na aula passada que ao escrever a função investimento assim, na verdade o Badur e Marlin, né, eles tinham em mente justamente a ideia da utilização normal de capacidade, né? Foi algo que ela está embutida aqui nesse beta, né? Então a gente pode tentar nessa solução aqui, né, do estrela, explicitar aqui, né? Se eu não me engano, deixa eu ver aqui, é porque eu tinha chamado lá de um beta linha, né? Já que deixa eu ver se eu consigo aqui de cabeça o beta, então eu acho que ele ali iria ficar, se fosse um beta linha, né? Seria um RN aqui, deixa eu ver se eu consigo lembrar de cabeça, assim, né? Seria um RN, um V, aqui um N, né? Mais o beta original, tá certo? Tá certo? Então aqui apareceria o N aqui, eu poderia, né, tentar jogar esse N aqui e tentar fazer uma comparação, digamos assim, né? Mas por que não vale muito a pena esse tipo de investigação? Porque fica muito claro que mesmo você fazendo esse tipo de coisa, o estrela ele não vai ser igual ao N, né? Então eu posso botar esse beta linha aqui, não vai ter uma convergência, né? O que eu estou querendo dizer é o seguinte, o estrela ali, ele é diferente do N e também não há nenhum mecanismo que puxe o estrela para o N, tá? Então, isso aqui na literatura pós-keynesiana, tá? Principalmente quando a gente fala assim de longo prazo, a literatura de longo prazo, é algo inadmissível, tá? Você ter esse tipo de comportamento, porque eles acham que um bom modelo de crescimento, o estrela pelo menos, né, teria de convergir no longo prazo para o N, tá? Não precisaria ser igual, mas pelo menos uma convergência aqui no longo prazo deveria ocorrer. Como esse modelo não permite isso, ele é criticado para explicar o longo prazo. E aí vem uma argumentação kaleckiana que diz o seguinte, que o longo prazo é uma sucessão de curtos prazos, tá? Então eles dizem o seguinte, olha, não há essa convergência aqui, porque na verdade esse modelo aqui é um curto, médio prazo, né? Então no curto, médio prazo a utilização vai ser dada aqui, por isso, e aí você não tem tempo suficiente para esse estrela convergir para o N, tá certo? Então essa foi uma explicação, né, que os kaleckianos tentavam dar para isso, né? Mas assim, eu particularmente nunca vi, né, esse tipo de desenvolvimento aqui que eu estava tentando mostrar para vocês, assim, né, tentar identificar o N aqui dentro, né, eu nunca vi isso sendo feito. O que eu já vi sendo feito, e que aí eu acho que foi uma tentativa bem interessante, que mostra, né, realmente uma preocupação dessa teoria com essa questão aqui, foi o Eduardo Amadeu, né, o brasileiro, né, ele era um economista da PUC-Rio, e que na década de 80 ele trabalhou muito com essa literatura, né, acho que até a década de 90 também,
E aí o Amadeu ele sugeriu uma modificação nessa função investimento dessa forma aqui, tá? Ele era muito próximo ao Dutch, então ele estava tentando resgatar o modelo lá de segunda geração, né? A tentativa dele era focar ali no modelo de segunda geração, ajudando então aquele modelo lá, tentando resgatar, tá certo? O modelo de segunda geração. E aí ele vem com uma função investimento desse tipo aqui, em que ele inclui explicitamente a utilização normal de capacidade na função investimento. Tá? Então ele está dizendo o seguinte, olha, se o U for maior do que o N, né, então a economia está aquecida, isso vai fazer com que os empresários invistam, né, que eles invistam mais. Tá? E se o U estiver abaixo do N aqui, ocorre um desinvestimento, digamos assim, né? Vou deixar a depreciação comer o negócio ali, tá? É claro que aqui ainda tem o animal spirits aqui, tá? Então, com isso aqui, o Amadeu queria, digamos assim, resgatar a segunda geração e mostrando que haveria uma possibilidade de conciliação aqui do U com o N, tá certo? Então vocês notem aqui que nessa função, assim, uma coisa que salta aos olhos, né? Que vocês podem estar se perguntando, mas por que não tem o R aqui, né? Se ele está na segunda geração, a função da segunda geração é assim, tá? É alfa mais beta R mais gama U, tá? Eu vou até escrever isso aqui, deixa eu só mudar um pouquinho aqui, eu vou escrever aqui com alfa mais gama U. Então, vocês podem estar se perguntando, cadê o beta, cadê o R aqui, o beta R, né? Mas é porque vocês têm de lembrar que o R, né, ele tem aquela relação com o U, tá? Então aqui é π vezes U vezes V, e isso aqui tinha sido criticado. Lembra que uma das críticas, né, era uma espécie de dupla contagem aqui do U, tá? Então o Amadeu falou o seguinte, tudo bem, então o R ele assim não é a variável de ajuste, né? Não é a variável de ajuste. A gente sabe que o R está relacionado aqui ao π, né? Que é rígido tal, e se eu colocar o R aqui, eu tenho uma dupla contagem. Então eu vou simplesmente excluir, né? Já que antes, nessa própria função aqui, né, o R ele tinha um papel assim meio que secundário, né, comparado ao U, então ele simplesmente exclui o R dessa função aqui e trata aqui, né, só que no lugar aqui do U, ele vai colocar o desvio do U em relação à utilização de capacidade. Tá? Então, ele tenta resolver esse modelo, né, se a gente considerar a mesma função de poupança lá do caso anterior, né, SR, né, o R vai ser π U sobre V, né? Então é tranquilo resolver isso aqui, né? Eu vou ter alfa mais gama U estrela, né? Menos gama UN, menos gama UN é igual a SP U estrela sobre V, e aí eu isolo, né? O estrela aqui, olha, eu posso escrever assim, ó, SP sobre V menos gama, né? Passando aqui o gama para o outro lado, é igual a alfa menos gama UN, tá? E aí o U estrela aqui, ele vai ser quem? Ó, eu vou passar, vou multiplicar logo aqui V alfa menos gama UN, e aqui eu vou ficar com SP menos gama V, tá? Então, eu obtenho o valor do estrela, né?
Se eu substituir aqui, né, o G estrela também vai aparecer aqui, tá certo? O G estrela, ao substituir, né, então colocando aqui, ó, vai ficar SP, aqui fica assim, né, SP menos gama V, e aqui vai ficar, esse V aqui corta com aquele, né, vai ficar SP alfa menos gama 8, tá? Então, Amadeu fez isso aqui, e aí ele pelo menos consegue uma comparação do valor do estrela com o valor do N. Tá? Mas como a gente vê aqui, continua acontecendo isso aqui. Né? Não é porque ele explicitou o N aqui que o valor do U estrela vai convergir para o valor do N, tá certo? Então, eles voltaram de novo com esse tipo de argumentação, dizendo, olha, esse U estrela aqui ele não vai convergir para o N porque o modelo é um modelo de curto, médio prazo. Eu colocaria assim, um modelo de médio prazo, né? Então, mas essa distinção, ela nunca foi muito bem recebida, tá? Nunca foi muito bem aceita, amplamente aceita, né? Porque quando você fala, até se a gente pensasse em termos neoclássicos, né? O que diferencia o curto prazo do longo prazo, lá no modelo do Sol? No curto prazo, o trabalho flutua, né, de acordo com a oferta e demanda, e o estoque de capital é fixo. Então isso caracteriza o curto prazo. Quando você tem os dois fatores flutuando, que é o K e o L, aí já é o longo prazo. Tá? Isso uma visão mais ortodoxa, mas a ideia é basicamente essa, que aqui ó, a gente está falando de acumulação de capital. Tá? Então é meio difícil você estar querendo confinar essa análise toda num curto prazo. Tá? É por isso que eu falo assim, eu aceito mais um argumento assim, um médio longo prazo. Tá? E se isso é verdade, tem esse problema. Tá? Tem esse problema aqui do estrela não convergir, né? Não ser igual e também não convergir a UN. E também tem aquele problema que a gente já tinha conversado antes, da instabilidade herodiana. Tá? Para explicar esse ponto, né, eu vou tentar aqui mostrar o seguinte. Deixa eu primeiro só relembrar aqui o modelo do Sol, né? Rapidamente aqui, só para a gente colocar aqui a coisa em termos de sistemas dinâmicos, tá? Por que o modelo do solo ele conquistou ali comparado com o do Herodoma, né? É porque a gente sabe que o que está por trás aqui, né, é I igual a S, né? I igual a S. Então, se a gente faz o K ponto aqui igual a zero, a gente acha um K estrela, né? E além disso, quando a gente vai lá para aquele gráfico, né? A gente vai para aquele gráfico aqui, a gente acha que o K estrela ele é estável, né? Porque aqui eu vou ter o K ponto menor do que zero, né? Maior do que zero, desculpa, aqui menor do que zero, tá? E aí eu tenho um equilíbrio estável, tá? Se a gente quiser ver isso sem ser graficamente, tá? Uma forma de testar isso, porque que a gente fez ali, a gente usou o jacobiano, né? No caso 2 por 2, tá? Aqui, como é um caso 1 por 1, qual é o critério, digamos assim, qual que seria o critério? O critério é esse aqui, ó, tá? Se eu fizer a derivada do K ponto em relação a K, né? Quanto é que vai dar isso aqui? Vai dar SK alfa menos 1
vezes alfa, né? Aqui eu estou derivando em relação ao K, né? Menos N mais delta, tá? Então essa é a derivada, né? Essa é a derivada aqui do K estrela, desculpa, do K ponto, né? Em relação ao K, tá certo? A gente sabe que no K estrela ela zera, né? Vamos ver, será que é isso mesmo? Olha só, qual é o K estrela aqui, né? O K estrela vai ser Sn mais delta elevado a 1 sobre 1 menos alfa, né? Então, o que que acontece aqui se eu tomar o dk ponto aqui, dk no K estrela, né? Exatamente ali. Então, aqui, ó, vai ficar alfa, né? Aqui alfa menos 1, 1 menos alfa vai dar menos, né? Então, aqui vai dar n mais delta, né? Sobre S, tá certo? Porque vai sobrar um menos 1 aqui, né? Isso vezes alfa aqui, menos n mais delta, tá? Então, olha só aqui o que acontece. Eu repeti aqui, tá, é porque eu repeti o alfa, né? Que é um Szinho, né? Na verdade, aqui é um S, né? É isso aqui, isso, tá? E aí, o que que acontece aqui? Corta esse S com esse S. Eu tenho aqui alfa menos 1, n mais delta, que é menor do que zero, tá? Menor do que zero, na verdade, isso. Aqui o K ponto aqui que é igual a zero, né? Mas essa derivada do K em relação no K estrela aqui, ela é menor do que zero, tá certo? E isso indica o que para mim? Imagina, por exemplo, que eu comece aqui, né? Estou no K estrela. Se eu venho para cá, né? O que que é esse? Deixa eu só apagar aqui o K estrela, tá? Isso aqui para mim é um delta K, tá certo? É um delta Kzinho. Então, ó, eu tava aqui no K estrela, vim para cá. Isso aqui é positivo, tá? Então, o que eu tô querendo dizer para vocês é o seguinte, ó, se eu passar aqui, né, vou fazer uma gambiarra aqui, né? Que é o seguinte, ó, escrever assim, ó, alfa menos 1, n mais delta, passando esse aqui para cá, tá? Tá certo? A gente pode fazer isso, né? O que eu tô querendo dizer é o seguinte, vocês notem aqui que se esse ΔK for positivo, tá? Se esse ΔK aqui for positivo, ó, tá? Como isso aqui tudo é negativo, o que vai acontecer com isso aqui? Isso aqui vai ser negativo, tá? Então, quer dizer, é aquela história, né? Eu tô aqui, eu vim para cá, eu sou puxado de volta para cá, tá? Porque isso aqui é negativo, né? Então, a variação do K para qualquer desvio aqui do K estrela à direita é negativo. E se eu for para esquerda aqui, né? Se eu for para a esquerda, vai ficar assim, ó, alfa menos 1, n mais delta, né? Mesma coisa, delta K. Só que agora, esse delta K vai ser negativo. Por quê? Ó, se eu vier para cá, esse delta K aqui ele vai ser final menos inicial. O final é menor, né? Então, esse delta K aqui, né, esse ΔK, ele vai ser o que? Vai ser negativo, um ΔK negativo aqui. Então, eu vou ter isso aqui negativo, né? Só que agora esse negativo então dá positivo. É por isso que eu preciso, tá? É isso que eu estou querendo ressaltar para vocês. Que para eu garantir a estabilidade desse equilíbrio aqui, eu preciso que o ΔK ponto, ΔK, no equilíbrio, ele seja menor do que zero, tá? Sempre, para esse caso unidimensional. Eu vou usar isso agora no modelo Calexiano, tá? Mas o que eu quero dizer para vocês é isso, só um pequeno lembrete, né? Ó, por que que o Solon, então,
aparentemente é um bom modelo, porque existe o K estrela, ó, existe o K estrela, então não tem problema de fio da navalha, né? Porque aqui, ó, a gente acha, né, existe esse K estrela, existe o equilíbrio e é um equilíbrio que ajusta, né? É um equilíbrio que faz isso aqui ser igual a zero, ajusta. E também é um equilíbrio estável, né? Então supera o primeiro problema de Herold, que era a existência do equilíbrio, e o segundo problema de Herold, que é a instabilidade herodiana. Tá? Vamos pensar em termos do modelo Calexiano. Tá? Olha, tudo bem, né? Os pós-keynesianos eles são muito exigentes, essa que é a verdade, assim, em termos de alguns conceitos. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, em relação ao primeiro problema de Herold, tá? Qualquer uma dessas versões aqui, que eu digo a segunda geração, ou a terceira geração, ou esse modelo aqui do Amadeu, eles dão um mecanismo de ajuste aqui, que é quem é a variável de ajuste agora? É o estrela, tá? Então, eu tenho um mecanismo de ajuste como o do solo aqui, ó, do K estrela. Então, o primeiro problema de Herold está superado, tá? Apesar de muitos pós-keynesianos não gostarem dessa solução porque ela é diferente dessa solução aqui, tá certo? Mas resolveu. Agora vamos pensar se isso é capaz de resolver o segundo problema de Herold, a instabilidade herodiana. Para isso, alguns pós-keynesianos, né, eles pensaram em termos de você fazer uma equação diferencial, assim como o modelo do solo aqui, ele é escrito em termos de uma equação diferencial, eles pensaram em fazer uma equação diferencial também para o U, né, que seria algo desse tipo aqui, tá? GI menos GS, tá? Então, é bem razoável esse tipo de formulação, por quê? Porque a gente está dizendo que o equilíbrio, né, em qualquer uma dessas versões aqui do modelo Calexiano, o equilíbrio se dá quando? Olha aqui, ó, quando GI, né, ó, aqui eu tenho o GI, quando o GI é igual a GS, né? Foi o que a gente fez aqui para achar o estrela, né? Então, aqui nada mais eu estou fazendo do que gerar um mecanismo, né? Porque no estado estacionário, o ponto, né? Assim como o K ponto lá no solo, né? Ó, o K ponto tem de ser igual a zero, né? Isso aqui é zero no estado estacionário. Então aqui também vai ter de ser zero. Esse psi é maior do que zero, tá? Então, no longo prazo, o ponto é igual a zero. E por que eu estou escrevendo dessa forma aqui? É porque se eu olho para a função de demanda agregada dessa economia, como é que é a função de demanda agregada? É C mais I, tá? E isso é o que determina a minha renda, tá? Eu estou no mundo keynesiano aqui, tá? O mundo keynesiano, calexiano. Então está valendo a demanda agregada e ainda tem distribuição de renda, que não tinha lá no Keynes, tá? Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, toda vez que eu aumento o meu investimento, né? Ó, lembre que quem é o GI? O GI nada mais é do que I sobre K, tá certo? Que vou colocar aqui qualquer uma dessas funções aí. Se eu aumento o investimento, tá certo? Eu aumento quem? Eu aumento a demanda agregada e aumento a renda, tá? Se eu olhar para aquela equação da utilização de capacidade, ela é dada dessa forma, ó, Y sobre plena capacidade, tá? Então, assim,
o efeito inicial do investimento, digamos assim, o primeiro efeito, é um impacto sobre o Y, via o aumento da demanda agregada. É claro que esse investimento ele vai aumentar o K, mas isso ocorre no período seguinte, tá certo? Então, ao fazer o investimento, você tem um efeito imediato sobre a renda, mas o capital, ele geralmente leva um período para ser construído, instalado, né? Então, o que a gente assume? Que no curto prazo, tá? O Y aqui vai aumentar, né? Enquanto que o Y de plena capacidade ele vai permanecer constante. Tá? Então, o que acontece aqui é o seguinte, né? Quando você aumenta o I, o primeiro impacto sobre a taxa de utilização de capacidade é aumentar essa taxa de utilização de capacidade. Tá? Isso aí é o que gera aquele medo de você ter a instabilidade herodiana nesse modelo aqui do Kalecki, né? Porque a ideia é a seguinte, imagina aqui que você está no estrela aqui, está lá no equilíbrio, né? Aí acontece alguma coisa e aí você ultrapassa esse equilíbrio, né? Você vai para um U aqui maior do que o estrela, tá? Qual é o primeiro efeito aqui do U ser maior do que o estrela? Pelo que a gente está vendo aqui, ó, né, qual é a função investimento? Ó, a função investimento, qualquer uma que seja aqui, vai aparecer deixa eu botar aqui logo o nosso gama, né, que é o que está multiplicando o Uzinho aí em todas as versões, né? Ó, gama aumentou o U, aumentou o investimento, tá? Então esse é a ameaça da instabilidade herodiana aqui é justamente porque o U maior do que o estrela gera um maior investimento, o que pode, via essa equação aqui, provocar um aumento de U e mais investimento, tá certo? É claro que a gente não está considerando aqui, a gente tem de pensar que eventualmente esse investimento, né, quando esse investimento ele tiver um impacto aqui no YPC, tá? O YPC, ó, ele dessa forma, né? Quando o U é 1, né? Digamos assim, vamos colocar U igual a 1, né? Mas ele é K sobre V, né? Então, se o K estiver aumentando, o YPC vai estar aumentando. E o K vai aumentar como? Vai aumentar quando o investimento estiver aumentando, tá? O Kalecki, ele falava sobre isso, ele dizia que esse é o drama do investimento, né? Que o investimento, ele é o único componente da demanda agregada que ele tem esse caráter dúbio, né? Ele é um componente da demanda agregada que aumenta então a utilização de capacidade, né, vai aumentar a renda, mas também que no longo prazo ele diminui, né, porque olha, se o YPC estiver aumentando aqui, é claro que você vai diminuir o U, né, é claro que o investimento, né, você está investindo mais, você vai ter mais capital disponível, a utilização tende a cair. Mas resta a pergunta, esse modelo tem estabilidade herodiana ou não? Tá? E é por isso que eu estou tentando trazer essa equação diferencial para a gente ter uma resposta mais concreta para esse problema. Tá? Então, olha só, eu vou fazer o que aqui? Eu vou, nessa equação de U ponto aqui, né, eu vou substituir. Vou colocar, então, deixa eu colocar essa proposta do Amadeu aqui, tá? Essa proposta do Amadeu, dessa forma aqui. Então, quem é o GI para mim? Ó? O GI vai ser alfa
mais gama U menos o N, tá? Menos, né? Quem é o GS aqui para mim? O GS é o mesmo, né? Aqui, ó, é SPUV. Então vai ser menos SPUV, tá certo? E eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar a derivada parcial, então, aqui do U em relação a U, tá? Igual eu fiz no solo. Fazendo isso, vai ficar o psi aqui, vai ficar aqui, né? Eu vou ter aqui, ó, gama, né? Estou derivando em relação a U, então aqui eu vou ter gama menos SP sobre V, tá? Então, assim, nesse caso aqui, eu não preciso substituir, né, o valor do estrela, né, que eu precisei, né, no solo, né, eu precisei substituir o valor do K estrela, né, para chegar a essa conclusão. Aqui eu não preciso, aqui eu preciso saber o que? A relação entre o gama e o SPV. Quando eu venho aqui no Amadeu, eu observo o seguinte, tá? Vou colocar aqui no gráfico, só para vocês, é um gráfico que a gente fez lá na segunda geração, eu vou fazer de novo aqui, já que mudou, né, a função aqui, tá? Então, olha só, vou botar o U aqui, se eu observar, a função poupança, ela continua com essa inclinação aqui, ó, né? SP sobre V, tá? Esse aqui, então, para mim, é o GS, tá? Deixa eu colocar aqui o GS, só para tirar dali, tá? Então, aqui o GS para mim é SPU sobre V, tá? Então, eu estou tirando aqui o GS, né? E aí, como é que vai ficar a função investimento? Então, aqui é o meu GS, né? Essa função aqui, ó. O N é constante, né? Então, ó, o intercepto vai ser alfa menos gama UN, né? Teria um intercepto aqui um pouco mais baixo agora, que seria alfa menos gama UN, né? Mas acontece a mesma coisa aqui, né? A inclinação dela é gama, né? Da GI. Então, o que eu preciso aqui? Para eu ter a estabilidade, ou para eu ter, desculpa, a existência do equilíbrio, tá? Eu preciso que esse gama, que é a inclinação dessa curva aqui, ele seja menor do que a inclinação dessa, né? Então, o gama aqui, ele vai ter de ser menor do que SP sobre V, né? Quando eu olho isso aqui, né? Olha só, gama menor do que SP sobre V, tá? Ou seja, o gama menor aqui, né? Isso vai me gerar o quê? Vai me gerar menor do que zero, né? Então, se eu colocar lá, não interessa aqui, né? Então, estou querendo dizer o seguinte, se eu botar no U estrela lá, né? Isso aqui vai ser menor do que zero, tá? E aí, fazendo então, né? Aquele mesmo exercício lá do solo, né? Eu posso até pensar em termos desse gráfico aqui. Deixa eu só voltar aqui e colocar esse gráfico aqui de novo, só para a gente concluir, né? Então, o que acontece aqui? Eu teria aqui o U, né? A função G e GS aqui e a função GI, tá? Então, e aqui está meu equilíbrio, tá? Aqui está meu equilíbrio, o estrela. Aí a pergunta é, o que acontece, né, se eu saio daqui e venho para cá, tá? Esse ΔU aqui, né, é um ΔU, isso aqui, né, que eu chamo de derrom de U, né? Então esse derrom de U é maior do que zero. Então vocês notem que deu o ponto aqui, né, se eu botar assim, né, psi gama menos S π sobre V, né, vezes um DU aqui, isso aqui, ó, sendo isso aqui tudo é negativo, isso é negativo, né, e isso é positivo. Então isso aqui tudo vai dar negativo, né? Então se eu vier para cá, eu acabo voltando para cá. E se eu vier para cá, o ΔU
vai ser negativo, né? Aí vai ficar negativo aqui com negativo, fica tudo que é positivo. Então, eu volto, tá? Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, tá? A gente, com essa formulação aqui, utilizando essa equação de ajustamento, a gente consegue evitar a instabilidade herodiana. Então, aquilo que eu falei, né? Aquilo que eu estava pensando aqui, né? Naquele perigo de um aumento em U, né? Ó, você está aqui, você veio para cá, né? Será que isso vai puxar a economia para cá ou vai deixar ela voltar? A gente estava com medo de ela puxar indefinidamente para lá, para U igual a 1, né? Não vai acontecer isso nesse modelo, tá? Aqui, por que eu escrevi a equação dessa forma, né? GI menos GS? Justamente porque qual é a expectativa inicial, né? Se eu aumento o GI, como eu expliquei aqui, eu aumento o U, né? Então, por isso eu boto o GI. E quando eu aumento a poupança, eu estou diminuindo o consumo. Olha aqui, ó, o consumo é demanda agregada, né? Então, eu estou diminuindo o U também. Por isso eu escrevo GI menos GS, tá? Então, colocando uma equação diferencial desse tipo aqui, eu consigo mostrar que, é por isso que alguns Calexianos, vou colocar nesses termos, tá? Alguns Calexianos, eles acreditam que esse tipo de formulação, apesar de não ter conseguido, né, fazer a utilização convergir para o N, eles acreditam que ela resolveu os dois problemas de Herold. Tá? Resolveu o primeiro problema porque, agora existe um equilíbrio, tá? Desde que essa condição keynesiana seja satisfeita, né? Qual é a condição keynesiana? É que gama, né, a inclinação dessa curva aqui do GI, seja menor do que a inclinação do GS. Tá? Se isso aqui for satisfeito, primeiro, existe o equilíbrio. Tá aqui, ó, o estrela. Além disso, esse equilíbrio aqui, ele é estável, né? Qualquer distúrbio que você der aqui, ele voltaria aqui para o valor de equilíbrio, tá? Então, com isso, eu eliminaria o problema da instabilidade herodiana, tá? Só que isso também não é universalmente aceito, tá? Por que não é universalmente aceito? Porque esse mecanismo aqui, como eu falei anteriormente, né, assim, o modelo Calexiano, ele tem essa coisa de, digamos assim, de querer limitar, né, a análise para um curto prazo, tá? E isso não é universalmente aceito, tá? Esse tipo. Então, por que é curto prazo aqui? Porque lembra que eu falei, olha, o efeito do aumento do investimento no curto prazo é aumentar a utilização de capacidade, né? Porque ele é um componente da demanda agregada, o investimento é um componente da demanda agregada, então eu posso escrever isso aqui, tá? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, no longo prazo, né, a gente sabe, a gente sabe aqui que U é igual a I sobre Y plena capacidade, tá? Isso é a definição, né? A definição do U. Se eu chegar aqui e dividir, multiplicar isso por K, o que eu vou obter aqui? Eu vou obter K sobre YPC vezes Y sobre K, tá? K sobre YPC é o V, tá? A relação capital-produto, tá? Por definição também isso aqui. Então, eu tenho que U é igual a V, Y sobre K, tá? Se eu logaritmar isso aqui, né, tomar um logaritmo aqui, vai ficar logaritmo de V mais logaritmo de Y menos logaritmo
logaritmo de k, né? E aí se eu diferenciar, eu tenho que u ponto sobre u, isso aqui vai zerar, né? Porque é constante, é y ponto sobre y menos k ponto sobre k, tá? E aí, o que acontece aqui? Eu vou obter que o ponto, né, é u, então y ponto sobre y menos k ponto sobre k, tá? Então, isso aqui é identidade, tá? Isso aqui é uma identidade e observa o seguinte, olha aqui como a coisa meio que dá uma invertida, né? Aqui, ó, o k ponto sobre k, que é o GI, ele está aumentando por quê? Porque está no curto prazo, né? Ele está aumentando, é componente da demanda agregada do investimento, né? Aqui, olha só, o K ponto sobre K está diminuindo o U, né? Por quê? Porque se você está aumentando o K ponto sobre K, você está deixando mais capital disponível, o U vai cair, tá? Então, tem uma crítica é que você deveria, no lugar dessa equação aqui, né, você deveria usar então essa especificação aqui para o U, né? A gente sabe quem é o K ponto sobre K, né? Mas aí fica faltando o Y ponto sobre Y, tá? É aqui que eu vou mostrar para vocês nas próximas aulas como o multiplicador Sraffiano entra nessa história, tá bom? Então, é isso.